Vamos lá, gente. História, né? Nós estamos estudando as invasões francesas e holandesas no Brasil. Estudamos as invasões francesas já, não foi? E hoje nós vamos estudar as invasões holandesas, tá? Foram dois povos europeus que invadiram o nosso território. Vou falar um pouco sobre por que aconteceu essa invasão holandesa ao Brasil. Holanda e Brasil eram nações amigas, né? As duas nações se davam bem. Tanto é que o açúcar produzido aqui no Brasil era transportado pela Holanda para ser vendido na Holanda nos navios holandeses. Porém, o rei de Portugal, Dom Sebastião, na época, morreu e não deixou nenhum herdeiro. E o que aconteceu? Portugal ia precisar de um novo rei e assume o rei de Espanha, que era parente de Dom Sebastião, né? O rei Filipe da Espanha. Só que Espanha e Holanda, elas eram nações inimigas. Okay? Por quê? Porque a Espanha, ela era a Holanda era colônia da Espanha e se tornou independente. Então, e aí começaram os conflitos, tá? E também, dentro desse conflito, como a Espanha, ela foi... o rei de Portugal passou a ser um rei espanhol, todas as colônias que eram de Portugal passaram a ser colônias espanholas, tá? Então, e a Holanda, se sentido prejudicada, né, por não mais ser permitido para ela transportar o açúcar brasileiro, resolveu invadir o Brasil. Tá? Então, o Brasil foi invadido pela primeira vez pela Holanda em 1624. Os holandeses invadiram a Bahia, certo? Se instalaram aqui. Os holandeses foi um pouco mais complicado de expulsá-los do que os franceses, tá? Os holandeses chegaram aqui, se instalaram na Bahia, pegaram o governador da Bahia da época, chamado Diogo de Mendonça Furtado, e ele fugiu, né, junto com a população para o interior, para ter apoio dos senhores de engenho na época. E aí, além do apoio dos senhores de engenho, eles também queriam o apoio de um padre, né, de um religioso. E esse religioso era nada menos de quem? O bispo Marcos Teixeira, né? E se juntaram o bispo e os senhores de engenho, os trabalhadores e os escravos que não eram a favor da invasão holandesa no Brasil, né? Organizou uma resistência, organizou um bloco para tentar expulsar os invasores, tá? Um ano depois dessa invasão, Portugal, né, que também tinha interesse, mandou 2 esquadras para a Bahia, né, e expulsaram os holandeses pela primeira vez do Brasil, ok? Anos depois, os holandeses voltam a invadir o nosso país, né? Só que dessa vez eles foram para onde? Pernambuco, tá? Em Pernambuco, porque Pernambuco era uma capitania, né, hereditária, e foi uma das duas que prosperaram. E aí o que aconteceu? Eles chegaram aqui em Pernambuco, né? Fizeram com que o governador, né, fosse embora, né? O então governador de Pernambuco também fugiu lá para o interior, né? Ficou com medo dos holandeses e fugiu, porque não sei no momento dizer, mas ele fugiu para o interior, né? Se acovardou com a invasão dos holandeses, a verdade é essa. E fugiu para o interior. E lá ele conheceu, com a ajuda de índios e escravos, ele conseguiu resistir aos holandeses, construindo
o Arraial do Bom Jesus, certo? Mas teve lá um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calazar, que resolveu passar para o lado dos espanhóis, né? Falciano esse, né? Ele, ele tinha um conhecimento muito vasto da região de Pernambuco. E aí o que foi que ele fez? Ele fez com que os holandeses conquistassem de uma vez Pernambuco, tá? E aí Matias de Albuquerque depois foi derrotado e o governador, né, Matias de Albuquerque, ele foi derrotado depois que esse Domingos Calazar ajudou os holandeses, o governador foi derrotado e fugiu para Alagoas, ok? Em 1637, Maurício de Nassau, que foi muito importante, né? É um homem importante na Holanda. Ele veio da Holanda para cá para assumir o governo holandês em Pernambuco, tá? Ele começou a organizar a cidade, embelezar a cidade de Pernambuco, emprestou dinheiro para quem precisava, né? Trouxe pintores, trouxe cientistas, trouxe um monte de gente com ele, para impressionar, né? Os senhores de engenho naquela época estavam meio quebrados, e aí foi Maurício de Nassau, o grande salvador da lavoura, tá? E aí houve um aumento de novo na produção do açúcar. Em 1640, Portugal se libertou do domínio espanhol, né? Portugal estava lá, sob o domínio espanhol. Mas em 1640, Portugal se libertou desse domínio espanhol e aí assinou um tratado com a Holanda em 1644, onde o rei da Holanda mandou chamar de volta Maurício de Nassau, que era o homem forte de Pernambuco, né? Mandou ele de volta para a Holanda. E com a partida de Maurício de Nassau, os holandeses ficaram aqui, exigiram o quê? Que Pernambuco, né, que os pernambucanos pagassem as suas dívidas. Mas a dívida não era dele, a dívida era de quem? Quem foi que emprestou dinheiro? Maurício de Nassau. Então, de quem era a dívida? Era de Maurício de Nassau. Mas os holandeses que ficaram aqui achavam que a dívida era deles, que os pernambucanos tinham que pagar a dívida, tá? E aí, revoltados, né, os pernambucanos, eu não devo a vocês, eu devo a Maurício de Nassau. Eles se revoltaram e começaram de novo a luta para expulsar os holandeses do Brasil, tá? De Pernambuco. Essa luta recebeu um nome, chamou-se Insurreição Pernambucana. E durou 10 anos, ó. Será que durou tempo para os holandeses se mandarem do Brasil? Não. A insurreição pernambucana durou 10 anos. Muitas batalhas foram travadas, né? Muita gente morreu durante esse tempo. E em 1554, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram definitivamente expulsos do Brasil, certo? Quando eles foram embora, eles levaram com ele mudas de cana-de-açúcar. E aí, mais na frente, o que é que vai acontecer? Eles começam a plantar açúcar, né? Começam a colher, e o açúcar do Brasil, que eles transportavam, eles não precisavam mais. E aí ele começou a desenvolver a própria produção açucareira, certo? E o açúcar, chamado de açúcar das Antilhas, era um preço mais barato e um açúcar de melhor qualidade. Tá, gente? Então, esse foi um pouco da história da invasão holandesa no Brasil, tá certo? Então, a história, acabamos por aqui. Hoje eu ainda vou fazer uma aulinha de cidadania, moral e ética, para não deixar para amanhã, tá certo, pessoal? Tchauzinho!